25 anos da Lei de Crimes Ambientais, o que é que pode melhorar? Vamos lá para essa jornada, né, para a gente pensar o que a gente vai discutir hoje. Responsabilidade ambiental, ela apareceu pela primeira vez no Código Civil em 1916. 100 anos mais. A gente está em 2024, a gente está aí na terceira década do século XXI, na metade praticamente dessa terceira década, e aí a gente está falando de regulações que começaram em 1916. Então, de cara, a gente já sabe que não foi por falta de regulação que as coisas não funcionaram e que a gente chegou onde nós chegamos hoje, né? No Brasil é sempre sobre cumprimento das regulações e fiscalização e sobre outras coisas que orbitam aí nesse parquinho. Então, são necessárias contribuições propositivas, essenciais para aprimorar a aplicação dessa lei, na verdade, equilibrando não só a proteção ambiental, mas segurança jurídica, porque quando é lei, tudo passa pela segurança jurídica. E à medida que a sociedade busca um ambiente mais sustentável, a gente tem certeza que é fundamental que as leis, instituições ambientais evoluam. Na verdade, que todos nós possamos evoluir. Gente, porque se existe lei, se vira lei é porque a gente não está fazendo a coisa certa. É porque uma lei vai fazer com que a gente faça a coisa certa? Não sei, não. É tão relativo a gente discutir sobre isso, porque as leis fazem a gente se consertar. A gente precisa ter uma consciência em relação a isso, particularmente nesse século, onde o maior desafio desse século é a crise climática e a crise ambiental que o mundo vive. E o Brasil está no centro do furacão, porque o Brasil virou um observatório gigante em relação ao que está fazendo e não está fazendo com as nossas riquezas ambientais, que impactam, sim, uma parcela importante das soluções na área climática no mundo. Por isso que fica todo mundo de olho no Brasil. Então, assim, especialistas estão apontando que se faz urgente cooperação, se faz urgente solução alternativa de conflitos, sanções específicas, né? Tem muita coisa sobre isso. Eu só quis trazer aí a abertura, porque agora quem vai falar sobre o assunto e vai falar com autoridade é o professor Leonardo Madeira. Ele é gestor ambiental, ele tem uma graduação na área de gestão ambiental, especialista em liderança e gestão pública. Já gostei, porque se ele falar sobre gestão pública, a gente vai perguntar sobre o que não está sendo feito. Aperfeiçoamento e implementação de políticas públicas pela Universidade de Oxford, ou seja, ele tem uma formação e uma perspectiva global. Ele é mestre e doutor em desenvolvimento e meio ambiente, analista ambiental da Prefeitura de Teresina e atualmente é o coordenador da Agenda Teresina 2030. Eu escuto falar em agenda e plano diretor desde que eu sou jornalista. Olha que faz tempo. Mas aí o professor vai me dizer como é que está agora, se agora a gente acredita. E essa agenda, ela é vinculada à Secretaria Municipal do Planejamento. Professor, bem-vindo ao nosso programa. Você foi muito bem recomendado pelo professor Soares e vários colegas seus. Quando eu queria falar sobre vários assuntos, você até estava viajando o ano passado e a gente ficou sem agenda, mas com esses 25 anos eu falei, gente, se eu vou trazer esse bolinho, esse caixão, eu tenho que ter companhia. E a gente escolheu você. Muito obrigada pelo seu tempo, bem-vindo ao Falando Nisso. Nós que agradecemos, eu me sinto muito honrado pelo convite e estou aqui para colaborar com toda a sociedade teresinense apresentando as nuances, né, da gestão ambiental, especialmente no que tange à Lei de Crimes Ambientais. Vamos começar pela linha do tempo? Sim. Que eu estava falando de 1916 e eu fiquei muito chocada, que faz 100 anos que a gente, mais de 100 anos que a gente fala disso. Exato. Vamos fazer essa linha do tempo e eu tenho certeza que você é a pessoa certa para fazê-la. Mas é interessante essa sua fala, porque ao mesmo tempo que a gente vê iniciativas isoladas de tantos anos atrás, de um século atrás, como você estava dizendo, a gente pode observar o quanto que a legislação ambiental brasileira é recente, ela é jovem. A Política Nacional do Meio Ambiente é de 81. Sim. A política, quem veio realmente organizar tudo Ela isso, nasceu com a democracia, praticamente com a democracia, em 81. Né? E de lá para cá, a gente vem evoluindo a passos lentos, diga-se de verdade, com alguma evolução. Não podemos desconhecer que, de fato, evoluímos pouco, professor, a gente mas está falando evoluímos. De um quarto de século, 25 quarto anos. De século. Impressionante. Para uma nação que já tem quantos séculos de idade? Né? Uma nação envelhecida. Sim. E a gente está falando de uma política que veio ser apresentada à população brasileira em 81. De lá para cá, nós temos outras políticas que foram aprovadas e apresentadas. Uma delas é a lei que trata de crimes ambientais, que é de 98, muito recente também. Eu estava pesquisando sobre isso, eu encontrei 1934, com vários códigos, depois de 1916, 34, vários códigos promulgados, 65, uma lei federal,
que introduziu o Código Florestal. Código Florestal, que já falava de infrações, como é que estão as nossas florestas multas. hoje? Então. 1981, que é a política. Você se referia, né? Sim. 1990, um outro decreto Exato. que regulamentou. 1998, a Lei de Crimes. A tão sonhada lei, esperada Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, de 1981 para cá, onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente acertou? Quem é que está mais avançado no mundo? São muitas perguntas. Olha, de fato, o Brasil, por incrível que pareça, o Brasil é um país que tem amadurecido bastante na discussão ambiental e que tem norteado algumas outras nações do planeta. Não estamos à frente, não podemos dizer isso. O Brasil está na vanguarda de tudo. Não está. O Brasil deveria sim, por toda a biodiversidade que possui, por todas as riquezas que conhecemos, o Brasil deveria estar na vanguarda de todo o debate ambiental. E não está. Então temos outras nações que avançaram bastante, né, que se regularam, né, que tratam da matéria com mais respeito. Porém, essas nações acertam hoje porque erraram muito no passado, destruíram muito no passado. Poderia citar aqui algumas nações europeias, então, os próprios Estados Unidos. Mas o Brasil não deveria, ao invés de a gente justificar que para acertar tem que errar, a gente não deveria aprender com os que já erraram e acertaram e estão à frente? Com certeza absoluta, né? E o Brasil parece que não consegue enxergar tudo isso, né? Não consegue aprender com essas lições. Né? As lições aprendidas estão aí, estão disponíveis. A gente leva isso para a sala de aula. Para você ter ideia, tratando aqui de um outro assunto, mas está correlacionado, né? Eu sou sanitarista também de formação, e eu ensino o tratamento de água e esgoto em sala de aula para os alunos. E eu vejo as portarias que tratam de potabilidade. Porque potabilidade é uma portaria que está prevista lá no Ministério da Saúde. A gente tem avançado, mas em comparação com algumas normas diretivas da União Europeia, a gente está muito distante. Teresina, a última vez que eu olhei, era 17º lugar, não sei como está agora. Em termos de saneamento, né? Estamos básico. muito distante ainda da realidade que gostaríamos. Estamos falando de uma capital. Eu não sei se ela está ainda nesse ranking, mas não é bom, não. Avançamos, mas estamos bem distante do que deveríamos estar, de onde deveríamos estar. E Teresina, no contexto norte-nordeste, né, Teresina ainda se posiciona como uma das capitais que está ali na região intermediária. Nós temos situações dramáticas, Maia, no país. Dramáticas. Então, quando se fala de crimes ambientais, a gente tem que pensar no seu contexto global. A gente tem que ter uma visão holística do que é meio ambiente. Né? Meio ambiente, ela se suporta não somente no pilar, que se trata do meio biótico, que é fauna e flora, que a gente conhece, mas nós temos o meio abiótico, que também conhecemos, que é água, solo, ar, mas tem um componente que a gente ignora muitas vezes, que é o componente humano, que é o meio antrópico. Aí tem o ser humano e que suas vem relações. tudo. Que é o homem e suas relações. Então, é um conceito extremamente complexo. É um conceito difícil, muitas vezes, da gente encontrar caminhos que seja até na esfera legal. Então, a lei de crimes ambientais, ela vem para tipificar, porque antes disso se cometia um crime, se sabia que era um crime e se buscava lá no Código Penal o que se fazer com aquilo. Agora, dentro da lei, é possível até não acontecer nada diante de algo que eu aprendi por causa dessa entrevista que eu estava falando para o professor aqui, de algo que eu aprendi, que é a grande crítica em relação a tudo isso é que essa lei é considerada uma legislação imperfeita, porque ela deixa de conceituar uma série de práticas, ela permite interpretações diversas. Que é tipo assim, é meia coisa mesmo para ficar confuso, para ficar caótico, para não ser resolvido, sabe? Para ficar aquela bagunça mesmo. E, ao mesmo tempo, ela exige apoio de outros dispositivos legais, tornando-se um caso exemplar de norma penal em branco. O que vem a ser norma penal em branco, que eu aprendi, vou usar muito nas nossas entrevistas, é uma lei, né, que ao tipificar um crime, ela traz no seu corpo coisas tão genéricas, tão indeterminadas e tão incompletas que ela impede a aplicação da lei. Pronto. Eu disse certo? Eu entendo, sim. Eu entendo que meio ambiente é um conceito complexo, e é extremamente complexo mesmo, mas não poderíamos chegar a esse ponto de tamanha discricionariedade, de tamanha subjetividade, porque isso prejudica a compreensão, ou melhor, né, para cada sentença um julgamento diferente. Né? Para cada julgamento diferente, uma sentença. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? E, de fato, algo que você colocou que eu acho muito interessante, né? Talvez essa confusão, essa complexidade seja utilizada de uma forma para tentar embaralhar as coisas. É estratégico. Né? Muitas vezes é estratégico. Porque na área ambiental, o crime
ele não é só organizado, ele é muito organizado, ele é muito articulado, ele coordena lobbies em todas as instâncias. Isso a gente tem observado, isso de fato é uma realidade, a gente não pode negar. A lei de crimes ambientais, ela enfrenta muitas dificuldades na sua aplicação. Primeiro porque o Estado não se estruturou para que ela de fato fosse aplicada, para que ela fosse executada em sua plenitude. O Estado precisa se estruturar para isso. A gente tem uma lei de crimes ambientais que ela pode funcionar para Teresina, mas se você for a 900 quilômetros em direção ao sul do Estado, será se ela funciona de fato? O Estado tem estrutura suficiente para poder aplicá-la? Né? Será se o cidadão que está lá na ponta, ele tem consciência do crime que ele está cometendo? Porque muitas vezes não, muitas vezes ele acha que é uma questão cultural, ele aprendeu, né, por exemplo, com a caça a partir dos seus ancestrais, né, do pai, da mãe, enfim, e ele continua levando isso em gerações e gerações. Né? A própria escola e a academia não aborda isso Deveria. Com a urgência e a necessidade que a gente precisa. Tem um caso, Maia, muito interessante, vou te trazer esse exemplo, que me chama a atenção. Né? Anos atrás, acho que quase uma década atrás, eu escutei um caso um pouco esdrúxulo para a nossa capital. Um cidadão foi preso no aeroporto de Teresina, foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Teresina porque estava com um tatu. Você lembra disso, Cleiton? Você lembra dessa história? A gente isso, né? O Cleiton sabe tudo. E eu fiquei pensativo. o repórter cinematográfico mais informado que eu fiquei conheço. Pensativo, fiquei refletindo sobre esse assunto. Mas como um cidadão, em pleno século XXI, tenta transportar um tatu em um aeroporto? Né? Sabendo que vai passar por um raio-x. Sabendo que vai ser impune. Um instrumento de raio-x. O que aconteceu com ele? De fato. É outra coisa que a gente não sabe, né? A transparência. Quem era este cabra? Quem era esse cidadão? De dinheiro, onde veio? Ele era fazendeiro. Ele estava a serviço de quem? Ele fez isso porque... Ele era um sequestrador de tatus. O que foi feito com ele? Ele era só um consumidor, ele veio foi detido, aqui. Ele pagou uma multa, uma fiança. A gente não tem ideia, de fato. A gente não tem ideia. O que você acha que nós não estamos fazendo que impede que essa lei, na prática, seja relevante? Pronto, excelente, Maia. Eu acho que o Estado brasileiro precisa se estruturar melhor, senão vai ser mais um instrumento. E de instrumentos nós temos vários. Sim. Vários instrumentos. Bons ou ruins, nós temos vários instrumentos que podem ser utilizados, né, da forma que você achar melhor. Mas o Estado precisa se estruturar. A gente está falando de instituições ambientais em todos os níveis, municipal, estadual e federal, que há anos não recebem a atenção devida do governo e que deveriam receber. Entra e passa governo e essas instituições padecem do mesmo problema. Falta de estrutura, seja estrutura de pessoal, seja estrutura física, seja estrutura tecnológica. A gente está falando de um país continental. Gigantesco. Né? Os nossos órgãos federais são... Eu posso falar da realidade teresina, né? Assim, eu posso trazer aqui uma parte sobre a nossa realidade. Nós somos poucos analistas para o tamanho do território do município de Teresina. É impossível cobrir todo o território. Você está falando de pouco, você está falando de... 19 analistas para analisar processos. Eu ia falar 200. Nossa, muito longe disso. 19 para Teresina. 19 analistas hoje para poder, de fato, cobrir todo um território gigantesco. Professor, se você me ensinar tudo que você sabe, eu vou ser voluntário. Aceito. O Cleiton vai comigo também, ainda carrega o Cleiton. Mas essa crítica eu faço aqui uma meia-culpa enquanto cidadão teresinense, enquanto servidor. Eu tenho provocado os meus amigos em defender ainda mais a categoria e o nosso trabalho, porque nós precisamos de reforço. Mas eu trago o exemplo de Teresina, mas pensando no contexto do Estado. O Estado do Piauí também passa por muitas dificuldades. Sim. Tem um corpo muito pequeno para cobrir os 224 municípios do nosso Estado. Se pensar em termos de país, nós temos mais de 5 mil municípios no nosso país. Será que todos os municípios possuem Secretaria do Meio Ambiente? Porque décadas atrás, secretarias foram extintas no país todo. A gente não tem nem Secretaria da Mulher em todos os lugares. Então, como eu vou aplicar uma lei, eu vou aplicar um instrumento desse se eu não tenho a menor Não que estrutura? seja menos importante, viu, o meio ambiente. Estou só falando de dados. Claro. Mas essa é a verdade do nosso país. Nós temos estrutura, temos instrumento, mas não temos estrutura. Então, ainda tem gente que bota dinheiro aqui, né? Verba internacional, aporte de recursos. Temos entram por todos os lugares. Todos os lados. Né? E esse trabalho ele é feito na tentativa de se captar recursos, de se buscar recursos para tentar, de fato, melhorar essa gestão ambiental a nível de município. Mas o Estado brasileiro precisa fazer uma reflexão melhor. A gente chega na Europa, assume compromissos com diversas nações, essas nações fazem um aporte de recurso, mas não damos a contrapartida que deveríamos dar.
Essa é a verdade. Eu estou jogando muito limpo, sendo Sim, transparente. são acordos que não são Estou falando como cumpridos. técnico, como pesquisador. Aqui não está o Leonardo analista, servidor de um órgão público, Sim. mas um professor, um pesquisador. Mas E esses digo, órgãos têm a honra de ter uma pessoa com sua percepção. muito agradecido. E, de fato, o Brasil, ele tem um discurso bonito. Eu tenho viajado todo o país e tenho viajado algumas nações. Ano passado eu tive a oportunidade de percorrer algumas nações. E por onde a gente Você chega... foi para onde? Estive na Colômbia, na Costa Rica, no Panamá, né, e conheci algumas experiências nos Estados Unidos. E o Brasil sempre é visto como um país com grande potencial. Alguns enxergam o Brasil até na vanguarda, né? Olha, nosso Brasil é Se a referência. gente vai ocupar um lugar de vanguarda, esse lugar não só precisa, mas tem potencial para ser o meio ambiente. A gente não pode só ocupar um espaço de fala. A gente tem que Não. mostrar com fatos, com evidências, com atitudes. Com posicionamento. Com posicionamentos. A gente não pode simplesmente cair em falácias. O Brasil diz que faz, mas quando você chega dentro da nação, você vê que é completamente diferente. Ano passado eu estive na Colômbia, a convite de uma instituição, para apresentar um pouco da experiência de Teresina na Colômbia. Então fomos para a Colômbia, lá nós tínhamos... Experiências boas? Sim, daqui de Teresina. Porque Nós a gente é temos convidado para falar de experiências. todo tipo de experiência. Nós temos experiências exitosas em Teresina. Então fui até... Quais são as experiências exitosas? Nós temos uma experiência muito exitosa em Teresina, que é o programa Lagoas do Norte, né, que foi financiado pelo Banco Mundial, pelo Banco Mundial, e é um programa de requalificação urbana e ambiental de enfrentamento a desastres. Então, olha só, hoje nós falamos de emergências climáticas. Emergências climáticas, né, muito fomentada aí pela ação do homem, diga-se, essa é uma grande verdade. E essa ação do homem, se a gente for tipificar muitas delas, criminosas. Será que ele não é uma experiência exitosa no papel? Porque o projeto é lindo. Sim. Eu tenho muita curiosidade de ver os dados e os indicadores de impacto desse projeto. Temos dados, indicadores de impacto. É um projeto que traz um resultado extremamente importante. Até digo que existe uma prefeitura de Teresina antes do projeto e depois do projeto. A prefeitura amadureceu muito, se profissionalizou, porque o projeto ele tinha 3 componentes. Ele não pensava somente na obra em si, na obra física, né, na requalificação urbana e ambiental, mas ele pensava num componente de desenvolvimento socioeconômico e fortalecimento institucional. Talvez o componente que tenha tido o maior destaque, né, dentro do programa em si tenha sido o fortalecimento institucional. Realmente a prefeitura teve uma virada de chave grande nesse Ela período. teve uma vitrine. Teve uma vitrine. E o banco levou a prefeitura de Teresina para muitas nações para falar da sua experiência. O programa ele nasceu em 2008, quando ninguém falava ainda de mudanças climáticas. E era um programa voltado para isso, um programa que tentava construir uma condição de resiliência melhor numa região de extrema vulnerabilidade, que ainda hoje permanece... Que ainda hoje é. Sim, que ainda hoje permanece numa condição de vulnerabilidade. Então, nós conseguimos disciplinar as águas, né? As águas hoje estão disciplinadas, né? Elas conseguem ter fluxo suficiente para chegar... Através de galerias. Através de uma infraestrutura de canais, né, Por que de esse modelo não foi replicado para as outras áreas da cidade, que a gente teve que sofrer tanto? Então, o Lagoas do Norte, eu até brinco com alguns servidores e digo, o Lagoas do Norte deveria ter gerado uma experiência positiva dentro da cidade. Né? O Lagoas do Norte, ele levou muitas experiências para o exterior. Foi muito dinheiro aplicado. Muito. Para o exterior. E em Teresina, poucas pessoas conhecem de fato o que foi o Lagoas do Norte. Não, a gente passa por lá e a gente não sabe. E o Lagoas do Norte, ele deveria ter sido replicado na Zona Sul, ter sido replicado na Zona Leste, ter sido replicado na Zona Sudeste. Em outras lagoas. Sim, nós temos outras lagoas, né? E córregos importantes, riachos importantes na capital, Maia, que hoje são, hoje não, tenho certeza, né? São o principal alvo de crimes ambientais. Você quer enxergar um crime ambiental em Teresina? Procure um córrego perto da região onde você mora. Primeiro, você vai ter dificuldades de encontrar. Por quê? Porque foram aterrados. Foram aterrados. Isso é crime. Isso é crime. E até hoje eles sofrem com aterramento, ou seja, com desvio de curso, Maia. O que a gente vive em Teresina hoje, com enxurradas e com mortes anuais a partir de enxurradas, são frutos da nossa ação. E essa lei ambiental não prendeu ninguém, professor? É isso. Ninguém foi detido, ninguém foi responsabilizado. A lei precisa ser aplicada. E é um instrumento que eu vejo tão pouco utilizado. E quando utilizado, muitas vezes questionado. Então nós temos em Teresina um prato cheio. Não somente em Teresina. Teresina não é mais cidade verde. Não é. Teresina é uma cidade que o pessoal diz que é referência em saúde, mas para mim ser referência em saúde é não ter só muitos hospitais e bons médicos que temos, mas a gente ter parques,
Sim, a gente ter sim. uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. A gente Uma precisa... cidade com árvores, a gente com precisa- espaços públicos, isso, verdes, isso. saudáveis. Isso é ser referência em saúde. Concordo plenamente. É um conceito muito mais amplo. Não é somente a remediação. Ser cidade melhor, a cidade de referência em saúde não é ter somente mais hospitais, é oferecer qualidade de Quando vida. a gente olha para o Brasil, a gente tem como referência o que ainda? Curitiba, Curitiba é uma cidade que tem crescido em termos de De arborização, capitais, né? de capitais, João Pessoa, nós temos Goiânia, né, que são cidades que estão evoluindo no que tange a arborização. Teresina, infelizmente, Teresina ainda é uma cidade muito arborizada. Bastante, por incrível que pareça. defina ser Arborizada. muito arborizado. Nós temos hoje uma cobertura vegetal que ainda, Comparada ao que tínhamos contempla- ou comparada aos demais? comparado aos demais, né, ao qual que tínhamos, nós perdemos muito. Né? Comparado aos demais, ainda podemos dizer que Teresina é uma cidade bastante arborizada. E, Maia, eu vou ser bem honesto contigo, isso eu posso falar com uma certa propriedade. Nós temos perdido árvores em Teresina, não somente logradouros públicos em parques, nós temos perdido em lotes, Sim, dentro das residências. sim, em condomínios. Em condomínios. Esse é um problema sério da capital. Né? Inclusive, nós temos um projeto novo sendo iniciado agora, que é a arborização a partir dos quintais. Esse é um projeto piloto que está sendo desenvolvido com algumas instituições na zona norte da capital. E a gente quer que isso, de fato, se espalhe pela cidade. Porque temos observado, Maia, uma mudança da relação homem-natureza. Esse mundo moderno que se instalou tem feito com que as pessoas mudassem o seu comportamento e mudassem suas estruturas. Eu lembro muito bem, e eu falo de mim mesmo, né, da minha mãe, quando ela decidiu cortar uma mangueira em sua casa, porque queria concretar o terraço. Ela, meu filho, eu não tenho mais tempo para ficar todos os dias ali catando folha. Limpa né? para não pegar Eu as vou folhas. concretar. Aí ela gera um problema climático, porque ela aquece a sua residência, ela gera um problema de drenagem, porque a água não infiltra mais no quintal, vai toda para a rua e sobrecarrega o sistema de drenagem. Ela adoece. Ela adoece. Então a gente gera uma série de problemas. E esse comportamento da minha família é apenas um exemplo do comportamento de outras famílias. E a gente tem observado em Teresina que, de fato, perdemos uma cobertura vegetal dentro dos lotes. Né? Aí aqui eu quero fazer um Mas a gente adendo também não importante. investiu em novas praças, Temos investido. em parques. Por que a gente não vê isso? Temos investido, né? Mas não o suficiente. Temos investido, precisamos investir mais, mas precisamos da apropriação da comunidade também, Maia. Né? O que temos observado, por exemplo, na Zona Norte. Né? A Zona Norte recebeu um investimento muito grande ao longo de 10 anos, né? Mas a comunidade não se apropriou como deveria se apropriar, por uma série de motivos. Hoje Segurança. Segurança é um dos motivos Não basta importantes. ter só a praça e o banquinho. Exato. E o parquinho. Segurança é um dos motivos. Segurança, tem que ter manutenção. Sim, as pessoas tem que tirar mudaram. o mato, tem que botar Sim, luz, tem que sim, botar sim. tanta coisa. Concordo. Agora, em relação à iluminação. A iluminação, né, ela foi um problema e tem sido um problema ao longo do tempo por causa do roubo de cabeamento. Sim. Né? A manutenção tem sido um problema para a gestão pública atualmente, porque, eu não posso falar de toda a comunidade, mas porque, infelizmente, o vandalismo depreda tudo. É uma realidade nossa, enquanto teresinense, né, de não apropriação do espaço público. Eu não entendo porque existe essa necessidade de deterioração do que é público. Gente, o que é público é nosso. A gente precisa preservar. E existe por aí uma mudança... o que é público é de todos, aqui é de ninguém no É de Brasil. ninguém, é de ninguém. Então, eu posso falar do Lagoas do Norte porque eu convivi lá por muito tempo, mas o custo de manutenção do Lagoas do Norte é uma coisa absurda. Inclusive, foi pensado por diversas vezes uma parceria com a iniciativa privada para se tentar manter o custo de manutenção, o custeio daquele parque. Mas você entende que é um ecossistema? É um ecossistema. Meio ambiente é um Sim, ecossistema sim, sim. que conecta saúde, Sim, educação, sim. segurança. E quando ele está meio ambiente. equilibrado, a gente resolve, eu acho que quase todos os problemas. Eu sou muito preocupada em relação a isso, porque tem perspectiva de melhoria, professor? E 25 anos dessa lei que não é cumprida mas e que é é um passo confusa e lento, caótica. sabia, Maia? É um passo lento. Isso me incomoda, isso me deixa angustiado. Eu me formei, falar isso em público, né, já faz algum tempo, né? Já estou com mais de 15 anos de formado. Então, eu debatia isso no início do milênio, no início dos anos 2000. Você era um ativista? Sempre fui. Eu acho que todos nós somos, né? A partir do momento que você lê, que você estuda, você acaba
incorporando algumas bandeiras Eu e acho que defendendo. ativista é o que na prática faz alguma coisa, né? Sim, sim, sim. De fato, sim. O que você estudou em Oxford? Eu acabei militando pelo saneamento, né? É o que eu gosto, é a área que eu milito. Você deve ter, né? então, não dormir, né? Ah, Porque de se forma você é alguma. um ativista do saneamento e você mora em Teresina, Aí eu me assusto. você não dorme. É difícil, é difícil. É difícil beber água hoje, Mar, pra você ter ideia. Não só em difícil. Teresina, mas em diversos outros lugares, em outras nações. É difícil tomar água porque eu sei hoje A do próxima tamanho do problema. geração de poder vai ser aquela de pessoas, homens seres humanos, Sim. que vão deter água potável, Sim. recursos naturais em abundância moderada. Sim. Não vai ser... O business vai ser outro. É claro que nunca vai deixar de ser sobre o business. É claro que o capitalismo está sendo revisto. É claro que tem outras verticais aí. Mas, assim, o business vai sempre existir. Mas as pessoas que vão deter a parcela do planeta que ainda pode produzir alimento, ainda tem área para produzir alimento saudável, que a área não está destruída, a terra, e que tem água potável, vão ser os próximos poderosos Sim. Sim, do sim, mundo. Entendeu? Por isso você falou de água, falou de saneamento. Eu falei, gente, é porque eu acho assim que não existe um plano de primeiro as primeiras coisas. Sim. Uma lei que cria vales para a própria lei, para a lei não valer na prática. Já pensou? A gente não tem o que é um comemorar. absurdo. Você cria um instrumento sem estrutura. É um instrumento que já nasce sem qualquer... Na área penal, civil, tudo. na área administrativa. É um instrumento que nasce sem infraestrutura, ou seja, é um instrumento que ele já nasce para não funcionar. Essa é a realidade do Brasil. Então foi criado para quem? Né? Foi criado sob pressão e para atender a que interesses? Foi criado para os poderosos. A lei foi criada para beneficiar e proteger quem quer destruir. Esse é um problema, né? Em Oxford... Os lobbies são gigantes. Você me perguntou, né, o que eu estudei em Oxford. Oxford a gente estudou a implementação de políticas públicas. Então a gente passeou praticamente por várias áreas do conhecimento. Vocês devem ter tido um ano estudando só o Brasil, porque o Brasil é um case de sucesso do o que não deve ser feito. Vou lhe dizer, Oxford mantém especialistas em praticamente todas as nações. Eu conheci um especialista em Brasil que eu fiquei assustado. Ele conhecia de Brasil mais do que muitos brasileiros. Acho que mais do que eu sabia. Sim. E eu pude bater um papo com ele, eu fiquei muito assustado num jantar. Acho que o jantar todo eu mal comi para poder prestar atenção no que o professor falava. É claro, gente, que a gente não está falando... É claro que tem outras escassez. Sim, sim. Né? É claro que tem outras precariedades. É claro que tem a África. É claro que tem uma parte da Ásia. É claro que tem as áreas de guerra, dessas guerras todas que estão acontecendo. É claro que tem isso. Mas a gente está falando de lugares que têm outras guerras, que estão matando mais do que essas guerras. E a falta de saneamento, a falta de política pública adequada, a falta de compromisso, de política pública que funciona na prática, estão matando mais do que uma guerra. Oh, com certeza. São as nossas guerras, entende? A gente liga a televisão meu Deus, destruíram aquele lugar, olha essa criança, olha essa família, meu Deus, o terrorista, meu Deus, o Putin, meu Deus, essas guerras, porque tem 5 guerras acontecendo, né? Além das outras, 5 mediatizadas. Sim. Né? Mas aquilo que a gente não vê, o que a gente invisibiliza. Me ajude. Invisibiliza. É um trava-língua. É tão difícil que nem a gente consegue falar. De engolir que a gente não consegue falar. Entendeu? Então, assim... O Brasil, ele possui um pouco de tudo, né? Se a gente for pensar, o Brasil tem de riquezas a mazelas. Eu encontro África no Brasil, já estive na África. Sim. Então, quando eu estive na África, né, eu olhei... A gente encontra Suíça no Brasil. A gente encontra Suíça no Brasil. Né? Então, é um país de muitos paradoxos, de muitas controvérsias. E é um país que precisa pensar diferente. Né? As outras nações olham para a gente com um olhar completamente diferente e com muitos interesses. Elas não sabem a dor e a delícia de ser brasileira. Verdade. Deve ter em outro lugar, mas aqui dói, sabe? Ou talvez, Maia, até saibam, estejam se utilizando disso, sabe? Porque o Brasil, ele é um país... Se retroalimenta, né? E é uma nação que, infelizmente, peca muito no que tange a soberania nacional, sabe? Isso me preocupa demais. O Brasil, ele ainda não entendeu o que possui, o tamanho, a grandiosidade que ele é, e ele não se protege.
Eu vejo discursos... E o mundo mudou. Eu vejo discursos no Brasil neocolonialistas, né, e isso me preocupa demais. Outras nações introduzindo discursos, narrativas aqui dentro, tentando se apoderar de um espaço, entende? É um território de ignorância. Sabe? Então eu acho que muitos sabem dos nossos problemas, sabem do que passamos e eles apostam nessa fragilidade e tentam emplacar ali uma agenda de soberania. Mas eu acho que também quem permite Nós permitimos. é conivente, é cúmplice. Sim, sim, né? sim. Essa é uma grande verdade. Então, a gente o vai Brasil pagar um preço, e eu acho que a gente está já diante está pagando, de uma a gente já está está diante de uma pagando. oportunidade para encerrar única, Sim, né? sim. Da gente se posicionar diante dessa crise Sim. irreversível, climática e ambiental. Teresina não está chovendo. Não está. Não está. Nos Isso é outros lugares impressionante. está fazendo menos 15, menos 20 graus. Nós temos um domo de calor no Rio Grande do Sul com temperaturas 5 graus acima da média prevista para essa época do ano. Isso é E vai assustador. piorar. E vai piorar. E vai piorar. Então, para além dos nossos problemas urbanos, urbanísticos, que a gente não pode esquecer, de fato, então Teresina tem sua contribuição nesse microclima regional, mas nós sofremos também com essa mudança de clima global. Isso vem afetando todo o planeta indistintamente. E o Brasil pode ser um grande protagonista. Eu vejo uma oportunidade enorme passando na nossa frente. E o Brasil precisa compreender de uma vez por todas que é um país grande, um país rico e que pode ser referência e que pode, a partir disso, né, desenvolver mais a sua soberania enquanto nação. E aí eu acho assim que se a gente tem uma lei que está fazendo 25 anos e que tem isso que eu aprendi hoje, que é uma norma penal em branco, uma lei que dificulta o cumprimento da própria lei, porque ela problematiza, ela terceiriza algumas coisas, está na nossa mão. E está na nossa mão em todos os sentidos, sabe? Está na nossa mão sobre não sermos consumistas, está na nossa mão sobre não cortarmos árvores, está na nossa mão sobre plantar árvores, está na nossa mão sobre educar os futuros proprietários do planeta, que são as crianças, essa geração Z que está aí de 2010 para cá. Está na nossa mão nas eleições. As eleições do Brasil desse ano, para prefeituras, para municípios, ela vai ser muito determinante para as eleições de 2026, as eleições gerais para presidente, governador, senador, deputado. Então, assim, a gente tem que parar de terceirizar a nossa responsabilidade. Não é crime só comprar voto, é crime também vender voto. E é um preço que a gente paga na prática. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer. Se a gente tem uma lei que foi feita, que está com 25 anos para não funcionar, vamos funcionar a gente. Exato. Vamos nos apropriar dos ecossistemas que são eficientes. Vamos para as escolas, vamos para a academia. O que está sendo produzido para isso? Vamos nos fortalecer, vamos fazer carreatas, passeatas, vamos fazer movimentos digitais, vamos viralizar esses conteúdos. O que não dá é para a gente ficar e daqui a 5 anos eu dizer, professor, 30 anos da lei ambiental no Brasil, evoluímos. Que mudou, evoluímos. Evoluímos. E você me dizer que não. E você me dizer, porque do jeito que está desenhado, evoluímos muito pouco. É preocupante, gente. É preocupante. É preocupante. Isso vai afetar, já está afetando as nossas vidas. A vida das nossas famílias, o jeito da gente viver, das nossas cidades, né? O nosso futuro, entendeu? É muito preocupante, é muito preocupante. Professor, você volta aqui para a parte 2? Não daqui a 5 anos, nos 30 anos da lei. Eu vou ficar lhe chamando, viu? Estou à disposição. Porque é sempre um prazer colaborar e discutir. O professor foi a Oxford estudar saneamento. Gente, ele não dorme. Ele não deve dormir. Muito Se ele corrido. dormir, ele tem pesadelo, porque ele mora em Teresina. Eu estou em Oxford, saneamento. E ele estudou em outras universidades. É um doutor na área. Professor, muito obrigada. Todos os seus colegas que lhe indicaram tinham toda razão. Você é uma autoridade no assunto, sensato, consciente, responsável, honesto. Né? Volte mais vezes. Eu quero ser sua best friend ou amiga de infância, porque eu sou assim com os meus convidados. Tá bom? Me chame para assistir suas aulas. Excelente. Me diga o que é que você está fazendo, que projetos você está fazendo. Vamos nos unir. Vamos sim. E usar a nossa voz. Isso é importante. O poder público somos nós. Verdade. Nós fazemos a gestão pública, então precisamos da participação de todos. Nós podemos construir juntos uma cidade melhor. Sem dúvida. Bom, vamos para o intervalo comercial. A gente respira e volta mais depois dessa entrevista que foi um UFC Combat.
Até 2 minutos.